nessa aula nós vamos entender como que funciona o parâmetro No. Esse parâmetro serve para que você informe o Midjourney quais elementos você não quer que faça parte da sua imagem. Então, ao final do seu comando, você pode adicionar o comando No para você inserir as palavras que você não quer que faça parte da sua imagem. Vamos selecionar aqui barra. E aqui eu utilizei o comando de um vaso de barro com flores azuis. Um comando simples para que a gente possa testar o parâmetro No. Lembrando que você já pode adicionar o parâmetro na construção do seu comando. Por exemplo, se você quer uma imagem de um tigre na floresta e você não quer que tenha um lago, você não quer que tenha outros animais ao redor, você não quer que tenha flores, então você pode adicionar diretamente na hora que você está gerando o comando, você já adiciona os elementos que você não gostaria que a imagem tivesse. Nesse teste eu não vou adicionar, eu vou deixar o Midjourney gerar a imagem. E depois eu vou adicionar o comando para ver como que ele se sai. Então vamos enviar aqui. Vale ressaltar que as imagens que estão sendo geradas, elas estão sendo geradas em formato de imagem, como uma fotografia. Isso ocorreu porque eu não especifiquei no Midjourney o tipo de imagem que eu queria que fosse gerada. Eu não especifiquei se eu gostaria de uma imagem 3D, se eu gostaria de uma imagem em desenho, então ele gerou a imagem mais próxima de uma imagem realista. Agora eu vou selecionar a opção aqui para gerar uma nova rodada de imagens. E nessa nova rodada eu vou adicionar o parâmetro No. Vou adicionar aqui que eu não quero que ele gere imagens de vasos menores. Nessa segunda rodada de imagens geradas, eu adicionei o comando e pedi para ele não criar vasos menores. Então eu pedi para que o Midjourney gerasse apenas um vaso. Em todas as imagens ele gerou apenas um vaso e não criou vários vasinhos menores, como ocorreram nessa imagem aqui, ó. A segunda rodada de imagens gerou imagens um pouco diferentes da primeira rodada. Isso é comum de acontecer porque cada vez que você gerar uma nova rodada, o Midjourney vai criar novas imagens, não geradas a partir das imagens, e sim do comando. Então o Midjourney ele vai seguir o comando. Se eu selecionar aqui uma nova rodada, vai gerar mais novos 4 vasos diferentes desses aqui. Para que a gente gere imagens mais semelhantes às imagens que estão aqui, para isso existe as opções aqui de variação. Então, se eu quiser uma nova rodada de 4 imagens, mais próxima dessa imagem aqui, por exemplo, ou dessa aqui, eu preciso escolher a variação referente a ela. V3 seria essa daqui e V4 essa daqui. Vamos fazer mais um teste. Vamos colar o comando. E não vamos adicionar o parâmetro No. A descrição que eu utilizei foi a seguinte: uma janela com bordas douradas em um dia ensolarado. Ao analisar as imagens, elas ficaram bem diferentes daquilo que eu gostaria. Não teve o tom de dourado na imagem e ainda adicionou flores amarelas. Então, como não é isso que eu gostaria, eu vou novamente editar o comando. Vou gerar uma nova rodada e aqui eu vou adicionar o comando, vírgula, espaço, No, e vou adicionar aqui que eu não quero ruínas, nem flores e nem destroços. Vamos enviar. Agora sim, as imagens geradas acompanhadas do comando No, o Midjourney conseguiu gerar as imagens que eu imaginei na minha mente. Então aqui eu apenas escrevi que eu queria uma janela com bordas douradas e ele trouxe a cor dourada nas flores, não na janela. E ainda criou as imagens das janelas num estilo mais de ruína, né? Um estilo de janela com destroços, e não era o que eu idealizei na minha mente. Então para isso eu precisei guiar o Midjourney para fazer aquilo que eu gostaria, adicionando o comando No. As imagens geradas aqui ficaram exatamente como eu imaginei, uma janela dourada. Agora que nós já entendemos como utilizar o parâmetro No, nós vamos entender como que funciona o parâmetro Tile.
Nos vemos na próxima aula.